próximo quadro é o papel da mulher no mercado de trabalho. A gente vai conversar com a Solange Sobral, e com a Carol Santos. A Carol é aqui do marketing da Bitumami, nossa boss aqui que organiza todo o nosso rolê. E a Carol Santos, a Carol Santos aqui da Bitumami e a Solange Sobral é a nossa convidada. Mas a Carol vai explicar direitinho quem é essa mulher incrível. É um conteúdo agora um pouco diferente. Então a gente veio com um conteúdo que foi mais um talk, aí foram as dicas práticas pílulas com a Rafa Brites, a gente trouxe agora um painel, né? Um formato painel com Rafa Bassetti, Candice e Camila Farani. E agora é um pouco diferente. A gente vai falar de conteúdo, né? Então papel, caneta na mão, que a gente vai falar com a Solange Sobral e com a Carol Santos, tá bom, meninas? Sejam bem-vindas à plataforma Place. Obrigada. Solta o pau. Bora? Foi? Oi, Carol. Oi, obrigada, Dani. Oi, Solange, tudo bom? Tudo jóia. Estou muito feliz de estar aqui com você e queria muito te dar as boas-vindas, viu? Por estar aqui conosco e por ter aceito aí o nosso convite. Eu que super agradeço, queria aproveitar, assim, maravilhoso. Estou super apaixonada pelo trabalho. Dani, super parabéns pelo trabalho do Bitumami, esse monte de mulher empoderada, que energia boa. Eu que agradeço aí à tarde, tá maravilhoso. Solange, só para o pessoal aqui, nosso público, te conhecer um pouquinho, né? Deixa eu contar que você é mãe de 3 filhos, graduada e mestre em Ciências da Computação e trabalha na CIT, onde é VP Partner de Operações. Você atua lá na CIT como agente de transformação Lean Digital para empresas do mercado financeiro e seguradoras e defende a centralidade do cliente, cultura em experimentação, times multidisciplinares e modelos de gestão mais humanizados dos ambientes corporativos, além do valor da diversidade e da inclusão do ambiente de trabalho. Nossa, sua apresentação muito esperada, muito aguardada, agora é com você. Então, vamos lá. Gente, eu vou trazer um pouco de conteúdo, tá? Até para a gente mudando os formatos aqui. E depois eu e a Carol, a gente volta para um bate-papo, tá? Então, a Carol já começou, espero que vocês estejam vendo minha tela aí daqui uns minutinhos. Não vejam como arrogância ter uma foto aí já na minha tela, e daqui a pouco eu explico um pouquinho o porquê disso, né? Dias atrás, me perguntaram, numa entrevista, qual que é o papel da mulher no mercado de trabalho. Eu confesso que essa pergunta, ela rodou um pouco na minha cabeça, mesmo tendo aí já 23 anos, né, no mercado de trabalho, e minha proposta hoje é dividir um pouco essa reflexão com vocês, tá? Só que antes da gente responder essa pergunta, eu queria dar um pouco de contexto para a gente responder junto no final. Tá? Então, falando um pouco de mim, né, eu sou mãe aí de 3 filhos, o Ranon, a Raíssa e a Hannah. Tá? O Ranon já é um adulto, né, 25 anos, e 2 adolescentes. Nasci e cresci numa cidade de interior, estudei em escolas estaduais, né, então vim aí de família simples também, batalhei, eu acho que como muitos de vocês que estão nos assistindo aí, né, e consegui entrar em universidade estadual, né, que era o meu grande sonho, né, muito rapidamente eu entendi que talvez eu precisasse de um grande diferencial, né, e talvez ele viesse pelo estudo. Então, eu literalmente me afundei nos estudos, busquei ser sempre uma aluna nota 10, né, fiz ciência da computação na Federal de São Carlos, depois eu fiz mestrado na Unicamp. Vocês estão vendo minha tela? Pessoal, se puder me ajudar aí, eu não sei se a tela está sendo vista, tá? Mas eu vou seguir aqui conversando um pouquinho. E aí, eu entro na CIT, né, logo ali no meu final do mestrado, e como a 5ª colaboradora, e eu fiz toda a minha carreira executiva na CIT, onde hoje eu sou uma VP de operações, né? Essa questão de ficar falando de hierarquia também, eu não gostava muito, mas depois a gente volta a falar um pouquinho porque que hoje eu acho tão importante, tá? Para dar um contexto, a Carol falou um pouquinho, mas a CIT é uma empresa que vem apoiando grandes marcas menores também, mas marcas que estão lidando aí com esse contexto de transformação digital, né? Então, acho que tem uma aceleração diferente que o consumidor busca em relação às marcas, né? A gente fala aí a jornada dos consumidores, ela exige hoje uma velocidade das empresas diferente, né? E a gente na CIT vem trazendo novos modelos de gestão, novos modelos organizacionais, e acho que fundamentalmente uma mudança de cultura das empresas, né, onde a hierarquia ela precisa ser reduzida, a autonomia precisa ser dada às pessoas, né, que são muito inteligentes, e as empresas precisam entender e liberar essa inteligência de seus colaboradores para que a gente consiga, de fato, empresas muito ágeis na entrega de experiências para os consumidores, né. Então, isso é um pouco do nosso trabalho na CIT.
A gente começou lá atrás, em 95, né, falei, como eu era ali a 5ª colaboradora, e, né, falando um pouco de minha história de empreendedorismo, e a minha foi muito junto com a história da CIT, a gente ali em 2019, né, no ano passado, a gente chegou no valuation de 1 bi, né, que era um grande sonho para a gente aí, na nossa vida de empreendedorismo da CIT. Tá, então, um pouco dessa história e... Solange, desculpa te interromper, a gente não está conseguindo te enxergar mesmo, enxergar a sua apresentação. Se você puder dar o share de novo, por favor. Vou lá, vamos lá. Vamos lá que a gente ajuda aqui. Claro, vamos lá. Vamos de novo aqui. Estão vendo agora? Obrigada, Carol, por avisar. Opa, agora entrou. Agora foi? Tá carregando isso? Tá, obrigada. Então, a gente estava aqui no primeiro slide, onde eu falei, né, não é arrogância essa foto, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Falei um pouco da minha vida, como começou, e estava explicando um pouquinho, então, sobre a CIT, né, e sobre a história de construção aí dessa empresa, tá? Eu acho que a gente vem falando aí, né, durante a tarde, e é interessante que, mais recentemente, eu fui entender, né, mas eu confesso que eu fui lidando com muitas questões ao longo da minha carreira, né, de buscar o espaço de ser ouvida, né, buscar o espaço de fala, aquilo que a gente fala, cara, isso não é para mim, eu não sou competente à altura, né, e hoje isso tudo eu tenho uma compreensão, mas eu confesso que foi uma luta dura, né, principalmente em tecnologia, que a gente tem tão poucas mulheres de exemplo, né. Então, não foi fácil, mas eu também tenho que confessar que eu não cheguei sozinha, né, à vice-presidência de uma empresa de tecnologia aí ao longo desses 23 anos. Eu tive muita ajuda, né, tive muita ajuda de homens, tive muita ajuda de mulheres, e é bacana a gente voltar nessa questão da ajuda e ver que a gente vem sendo ajudado por mulheres há muito tempo. Então, eu acho que muitas mulheres aí, né, dentro da nossa história, ajudaram para a gente chegar até aqui. Então, mulheres que, por exemplo, possibilitaram a gente ter acesso à educação, mulheres que possibilitaram a gente ter acesso à política, mulheres que mostraram, né, o potencial da mulher na arte, né, independente da idade, né, e a nossa maravilhosa Maria da Penha aí, que traz à tona, né, essa questão do feminicídio, do sofrimento que a mulher sofre, e muito dentro dos seus lares, né. Então, foram grandes mulheres aí que nos ajudaram a chegar até aqui. O ponto é que quando a gente olha, a gente ainda vê que tem muito espaço de trabalho, né? Então, quando a gente olha os nossos números, né, a gente vê que a mulher é, sim, uma grande parcela da população do Brasil, né, mais de 50%, mas, infelizmente, quando a gente olha dentro das grandes empresas, né, a gente vê que ainda tem muito espaço para a mulher chegar à posição executiva. Tá? Então, a gente tem somente 13,6% das posições executivas ocupadas pelas nossas mulheres, né? E quando a gente faz um cruzamento de mulheres e de negros, ou seja, da mulher negra, aí a gente está falando de só 0,4%, né? Então, são histórias de heroínas, né? Você conseguir passar por esse funil e chegar hoje numa posição de liderança de uma grande empresa e, né, eu fui começando a estudar mais, a entender mais o porquê que isso acontece. E parte da explicação, né, tá, felizmente ou infelizmente, mas está no nosso legado histórico, que a gente também precisa começar a entender um pouquinho para mudar essa situação, né? Então, não é tão bacana ver, mas num país de 500 anos, né, quando a gente fala do machismo estrutural, né, a gente está falando aí que só tem 140 anos que a mulher pode acessar, né, uma escola superior, né? Só tem 88 anos que a mulher, por exemplo, ganhou direito de voto. Né? E só tem aí 58 anos, né? Ou seja, não tem nem 60 anos que a mulher ganhou uma autorização para trabalhar, né? Sem precisar do marido dizer, pode ir lá, né? Autorização do marido para trabalhar. Né? A mulher pode receber herança e a mulher pode requerer guarda dos filhos em caso de separação. Então, a introdução da mulher no mercado de trabalho no Brasil, infelizmente, é uma jornada longa, uma jornada árdua, né? E se a gente traz a questão da mulher negra, né, e a gente volta, né, infelizmente, ali no sistema escravagista, né, então a mulher tida como força de trabalho, né, como provedora da força de trabalho, então uma mulher também muito objetificada, né? Então, entender isso,
é importante. Tá? E aí a mulher, quando ela vence tudo isso e entra no mercado de trabalho, né, ainda tem mais desafio, né, desafio da desigualdade salarial. Então, a gente vinha experimentando aí uma melhoria, né, infelizmente, ali de 2018 para 2019, a gente teve uma descolada de novo, né, na diferença do salário da mulher para o homem, né, na casa aí de 9,2%, e ainda a gente vê, né, a mulher ganhando, né, aí 20,5 a menos que os homens, mulheres, por exemplo, com uma mesma qualificação que o homem, ganhando 68% do valor que o homem ganha, né, e um pouco de número para a gente balizar aí, né, mulheres entre 25 e 49 anos ganhando na faixa de R$2.000, enquanto o homem 2.500, né? Então, a gente ainda tem bastante desafio. E aí vem o cenário da pandemia, e aí esse desafio, ele fica ainda mais complicado para nós mulheres, né? Então, a gente tem um aumento, né, aí dados da ONU, a gente tem um aumento da violência doméstica, do feminicídio, a gente tem um aumento de paralelismo de atividades, né? Então, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar dos pais, a gente cuida da casa, né? Isso tudo está junto agora, porque muita gente trabalhando em casa. Então, isso para a mulher gera mais uma sobrecarga, triplica o número de mulheres que trabalham e não recebem remuneração, isso já era alto, isso triplica com a pandemia, né, e infelizmente a gente não tem um número expressivo de mulheres no governo, né, e eu estou falando de mundo aqui, né, para cuidar de políticas públicas e para olhar com isso, com a sensibilidade que o assunto precisa, né. E eu não tô colocando aqui que a gente deve defender uma supremacia feminina ou masculina, não é sobre isso, né? Mas acho que é um convite a gente olhar de fato como a heterogeneidade de gêneros, ela pode impulsionar muito, né, a nossa sociedade, mas também os nossos negócios, né? A gente precisa olhar, né? Talvez hoje, quando a gente fala de mundo digital, de transformação digital, um dos maiores desafios das empresas é entender o consumidor. Só que quando a gente olha o Brasil e entende que mais de 50% dos brasileiros são mulheres, então como é que a gente vai entender um consumidor mulher se a gente não tem, né, a mulher dentro das empresas, né? Então é inteligente para as empresas ter a mulher desenhando os melhores serviços, os melhores produtos para as mulheres que estão fora das empresas também, como consumidoras, né? E aí, né, trazendo um pouco de números também, tem muita oportunidade, sem dúvida nenhuma, né, oportunidade para melhoria social, oportunidade para melhoria econômica, né? Então as mulheres vêm cada vez mais representando aí um poder de consumo, né, e um poder de riqueza maior na sociedade, né? As mulheres negras aí no Brasil já representam 704 bilhões de poder de consumo, né? E uma coisa interessante, as mulheres, elas são responsáveis pelas compras dos lares brasileiros, né? Ou pelo menos 96% dos lares brasileiros. Então, são elas que definem o que entra dentro das casas, né? E aí, um dado interessante também da Organização Internacional do Trabalho é que se a gente trabalhasse, né, em um quarto do problema, né, se a gente reduzisse pelo menos 25% dessa desigualdade da taxa de presente da presença de mulheres nas empresas, a gente poderia injetar 382 bilhões na economia do Brasil, melhorando inclusive receita tributária até 2025. Então, tem oportunidade social, tem oportunidade econômica e também tem oportunidade de melhoria de negócio, né? Esse é um estudo da McKinsey, que foi feito recentemente, que começa a mostrar que as empresas que apostaram em diversidade de gênero possuem 15% de chance a mais de ter rendimento acima da média. Companhias que, por exemplo, aumentaram a presença de mulheres em cargo executivo, né, que realmente tem um poder de influência grande, né, melhoraram seus resultados em 15%. E que empresas que trabalharam com seriedade com a questão de diversidade étnica e racial, né, também tiveram 35% a mais de chance de rendimento, né. Então, agora eu queria voltar um pouquinho na nossa reflexão de qual é o papel da mulher, né? Então, a gente ainda tem poucas mulheres na liderança de grandes empresas, né? E a gente tem uma oportunidade muito grande de melhoria social, de melhoria econômica e de melhoria dos negócios também, né? A gente tem uma questão histórica que a gente viu de legado, mas quem está construindo a próxima história? Também não dá para a gente deixar sempre a culpa, né, no que veio para trás, tá? E aí está um pouco do meu convite, e eu acho que essa reflexão ela é muito individual, né, e eu vou dividir com vocês a minha reflexão, né? Qual que é o papel da mulher hoje no ambiente de trabalho? Então, acho que a primeira resposta que eu tenho nessa reflexão é de que a gente não pode se esquecer de quem a gente é e de onde a gente veio, e da nossa cruzada para chegar aqui, né? Eu acho que se a gente hoje é um empreendedor, se a gente tem uma empresa, se a gente está numa liderança, ou se a gente chegou a ter alguma possibilidade de estar numa empresa, a gente precisa exercitar a representatividade,
Tá, e aí eu vou voltar naquela foto lá do primeiro slide, né? A gente precisa mostrar a nossa cara, a gente precisa contar as nossas histórias, tá? O que a gente faz é tão maravilhoso quanto os que os homens fazem, tá? E eles vão com naturalidade, a gente também precisa ir, né? Para mim, também foi uma jornada, sair da zona de conforto, subir no palco, tá? Mas eu comecei a entender o quanto isso ajuda outras mulheres a entenderem que elas também podem, quando a gente mostra a nossa cara. Então, se a gente chegou, se a gente conquistou algo, e não precisa ser o top, o que a gente conquistou, tá? Mulherada, vamos dar a nossa cara, vamos mostrar, porque outras mulheres vão vir com a gente, tá? E mais do que mostrar que é possível, quando a gente exercita a nossa representatividade, a gente também precisa cuidar do assunto de diversidade de gênero dentro das empresas. Tá? Se nós, mulheres, não olharmos para isso, dificilmente os homens vão ter a sensibilidade, não são todos, tá? Eles vão nos ajudar e é fundamental que eles ajudem nisso, tá? Mas a gente precisa puxar essa discussão dentro das empresas. A gente precisa olhar os números, como é que está, né, a diversidade, como é que está a inclusão, como é que está a aceleração das carreiras das mulheres, elas crescem igual aos homens, elas recebem os mesmos salários, e não é a gente achar que está tudo bem, tá? É a gente olhar os números e ver de fato o tamanho do gap, e começar, de fato, a ter ações para corrigir esse nosso histórico que foi tão complexo, aí, vamos dizer, com nós mulheres, tá? Então, eu acho que esse é o convite, acho que é mais do que mostrar que é possível, nós, como as mulheres, também tornar essa jornada possível para as outras mulheres que estão vindo por aí, tá? E aí, uma mensagem final, né, que me impacta bastante, eu recebi muita ajuda, né, para chegar até aqui, de mulheres, de homens, né, e eu acho que tem um ganho muito grande nisso, né, e acho que essa é a mensagem aqui do nosso último slide. A mão que eu puxo também vai me alavancar, tá? Hoje, ajudar alguém, ajudar uma mulher, né, e às vezes é só falar, cara, o que você fez é maravilhoso, vai lá, se joga, mostra, né, conta a sua história, tá? Isso já empodera, isso já dá paixão para aquela mulher. Então, puxa alguém que com certeza essa mão também vai te alavancar. Isso sempre foi parte da minha história aí, e sem dúvida nenhuma, eu acho que para nós mulheres isso é muito forte, pode nos ajudar aí como empreendedoras e como mães, como mulheres, como empreendedoras, como que a gente, como mulher, define o que a gente quer ser, né? Isso é muito importante. A mulher, ela pode definir o que ela quer ser, né? No momento que ela quer, tá? Então, é entender essa singularidade de cada mulher e ajudá-la a alavancar, né? Uma fala super inspiradora, Solange, parabéns, viu? Muito legal, o chat aqui bombou de interações para você. Eu corri aqui para selecionar algumas perguntas, tá bom? Porque aí a gente já tenta atender aqui a nossa audiência, tá? Show de bola, vamos embora. Veio uma provocação em relação a essa sua fala final, né, da Thaís. Se você, até pela sua experiência, né, em trabalhando com várias empresas pela CIT, né, se você vê se as empresas estão de fato, né, trabalhando para diminuir, né, a desigualdade, como é que você tem visto esse movimento no mercado? Bem bacana. Assim, o que eu vejo, sendo bem justo, assim, eu vejo níveis de maturidade muito distintos, tá? Então, eu vejo muitas empresas falando muito de diversidade e inclusão, tá? Então, talks, traz alguém para falar, isso é uma parte importante, tá? Da conversa, mas eu vejo que ainda tem muito espaço para as empresas começarem a trabalhar com seriedade na mudança dos números, tá? Então, e dos números tanto de diversidade quanto de inclusão. Tá? Tanto de ter mais representatividade dentro das empresas, então, mais mulheres, mais negros, mais PCDs, mais LGBTQs, então, mais os grupos que a gente chama aí dos grupos minorizados, né? E para corrigir isso, gente, precisa, de fato, de ação, tá? Não é só conversar sobre o assunto, né? Conversar o assunto, entender viés é super importante para mudar, né? Mas precisa ter ação, precisa olhar os números, então, vamos olhar os nossos números. A nossa empresa, de fato, como está em relação a cada um desses grupos? Tá? Como a gente vai fazer para melhorar? Isso tem que ser um projeto, tem que ter meta de melhoria, né? Tem que buscar a melhoria. Tá? Por exemplo, contratar uma mulher em tecnologia, a gente sabe que, né, para quem está no ramo aí não é simples. Tá? Mas, por exemplo, a gente começou a fazer alguns exercícios no nosso grupo, na minha unidade, né? Então começamos colocando como se fosse uma cota no processo de contratação, garantindo que, por exemplo, tinha que ter o mesmo número de mulheres e homens para a gente fechar as vagas, tá? E a gente aumentou, a gente dobrou o número de contratação de mulheres, a gente conseguiu contratar igual a partir disso aí. Então, tem ações efetivas,
realmente para você corrigir, tá? E depois que a mulher está dentro, que você tem mais a diversidade, né? Não só a mulher, mas todos os grupos aí, os negros e LGBTQ e PCDs, né? Você também olhar se o ambiente está ok para permitir o crescimento dessas carreiras, né? Porque não é só trazer, precisa incluir de fato. E a gente tem que olhar de novo. Ah, imagina, aqui a gente trata todo mundo igual. Bacana, vamos ver se é igual mesmo, vamos olhar os nossos números, tá? Vamos ver se as promoções estão ocorrendo na mesma cadência, vamos ver se os salários estão equiparados, vamos ver se nas reuniões as mulheres estão... Tá, e não é se eu estou deixando ou não, mas se elas estão falando na mesma proporção que os homens estão, e elas estão conseguindo colocar suas ideias, emplacar suas ideias como os homens estão, tá? Então, tudo isso é muito importante. Então, eu vejo muitas empresas já falando do assunto, e eu vejo algumas com ações muito concretas para mudar os números e para mudar os ambientes. Tá? Mas muito legal. Acho muito fundamental que a gente consiga e que a gente comece a tratar esse assunto com a responsabilidade que ele tem, né, vamos dizer assim. Esse ponto que você falou das reuniões, né, eu como executiva também, eu me policio, sabe? Se eu percebo que alguma mulher está na sala, que é difícil, mas quando tem, não está tendo espaço, né? Não, a gente cava isso, acho que a gente também tem que se policiar, na linha do seu último slide, de uma mão puxar a outra, a gente se policiar e estar atento a isso, a dar os espaços também para que haja essa voz, né? Acontece demais. Carol, esse assunto é super importante, e é bacana que quando a gente começa a entender esse assunto com mais profundidade, entende, né, quando a gente fala do machismo estrutural, do racismo estrutural, e entende a questão do viés, e é bacana, assim, eu não culpo ninguém por pensar da forma como a gente pensa, né, mas a gente precisa entender o porquê que a gente pensa desse jeito, porquê que o nosso modelo mental é tão enviesado, e entender como ele funciona para a gente mudar, tá? E, infelizmente, as mulheres, né, até porque está no menor número, é muito difícil ela mudar sozinha. Então, é fundamental que os homens também entendam essa questão do viés, e como você falou, numa reunião, né, tem essa parceria, e ele também fale, poxa, peraí, Carol, você não falou ainda? Quero ouvir, com certeza você tem algo muito interessante, né, muito criativo também, e tão inteligente quanto os homens que estão na sala, né? Então, eu acho que a empresa entender, né, e a gente trazendo um pouco da gestão humanizada também, entender essa beleza, essa inteligência por trás da diversidade, para de fato capturar o valor que a diversidade tem, é fundamental. Mas isso não pode ser feito só pela minoria, pelo minorizado, isso precisa ser feito por todo mundo. Então é super importante as empresas trazerem esse assunto à tona, discutir, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de LGBTQ, eu preciso saber falar com uma pessoa trans, eu preciso saber se o negro quer ser chamado de preto, de negro, sabe? Não falar desse assunto também não é legal, porque às vezes eu não falo com a pessoa, porque eu não sei como falar, sabe? Então eu acho que a gente está num momento onde a gente precisa trazer esse assunto à tona, discutir com tranquilidade, gerar um aprendizado, sabe? É isso que a gente está tentando fazer na CIT, a gente está criando grupos de afinidade, onde as pessoas que são do grupo LGBTQ vão falar pra gente, eu gosto de ser chamado assim, eu como negra vou contar como eu gosto de ser chamado, o que me ofende, o que não me ofende, tá? E aí você vai criando um ambiente gostoso em relação ao assunto, mas de evolução, né? Onde aquelas piadinhas, aquelas coisinhas que não deixam ninguém feliz no ambiente de trabalho, não deixam ninguém mais inteligente, né? Isso vai morrendo no ambiente corporativo. Então, esse ponto que você falou é super importante. Tá? Todo mundo, né? A diversidade e a inclusão, ele é um assunto de todo mundo precisa entender a profundidade dele, começar a dar espaço e dar voz para todas as pessoas, porque todo mundo tem um background para contribuir. Gente, uma mulher que chegou numa posição, um negro, um PCD, ele tem uma história de vida que fez ele vencer muita barreira. A gente falou de algumas aqui, né, várias, acho que ao longo aqui da tarde, a gente falou várias barreiras. Então, essa pessoa tem uma força, ela tem uma energia, ela tem algo a contribuir. Deixa vir, né? Vamos lá. Com certeza. Solange, excelente, a gente já está aqui caminhando para o final, muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter dividido aí o seu tempo, o seu conhecimento com a gente, com a nossa comunidade, viu, muito obrigada mesmo. Gente, eu que super agradeço, de novo, assim, maravilhoso o trabalho da Bitumami, um prazer participar com vocês à tarde, poder dividir um pouquinho.
Obrigada, E aí, Carol. vamos Obrigada. juntas dar o recado aqui, né? Também vou relembrar nossa comunidade do projeto OMB, né? Inclusão por um Beat. Esse projeto, como a Dani já comentou, a gente tem aí o interesse e a intenção, né, de capacitar mais de 500 mães que moram na periferia dos grandes centros, na área de tecnologia, dando uma nova perspectiva econômica para essas mulheres, né? Então, aproveite aí, qualquer quantia super válida, aproveite o nosso QR Code na tela para fazer essa doação. Obrigada mesmo, Solange. Dani, é com você.